Continuando aqui o bate-papo com o obstetra, o Dr. Felipe Lazar Júnior, sobre gestantes e Covid-19. Eu sei que tem muitas gravidinhas aí que estão preocupadas, os papais também estão com a Covid-19 e a gente tem muitas dúvidas e eu sei que muita coisa mudou, então vamos continuar esse bate-papo porque está muito legal, ele está trazendo muitas informações aqui de qualidade e que eu tenho certeza que vão ajudar muita gente. Na hora do parto, doutor, se tem uma gestante que está infectada, mudou algum protocolo hospitalar? As gestantes, elas têm um risco muito baixo de desenvolver uma forma grave da doença, porque elas se encontram numa faixa etária onde a doença tem uma manifestação mais benigna. Ela está matando jovens, ela está fazendo com que pessoas jovens tenham sequelas graves, mas se você pegar um universo de pessoas, é muito pequeno. Se você vê taxa de mortalidade em grávida 2%, a taxa de internação em UTI 10%, a maioria delas acaba tendo uma evolução benigna. Então, assim, primeira coisa a se destacar, o tratamento na grávida, ele não é diferente, ele é igual ao da pessoa que contrai a doença e desenvolve uma forma mais severa e precisa de internação. Então, todos os medicamentos que a gente... medicada? Não tem problema para o bebê? Não tem problema nenhum. Todos os medicamentos que se utilizam para tratar a doença, eles não prejudicam o bebê e podem ser usados na gravidez, eles não causam nenhum problema. Agora, a criança tem um risco super elevado, por quê? Porque se a mãe tem um déficit respiratório, ela vai oxigenar menos o bebê através da placenta e essa criança vai ter um risco de sofrimento fetal muito maior. O que a gente faz nas gestantes? Eu estou com uma gestante que inclusive mora na Inglaterra e está infectada, tomou a vacina 20 dias atrás e mesmo assim ela acabou pegando a doença. Lá eles estão administrando por 10 dias o anticoagulante, que é o que a gente usa aqui, que é a heparina de baixo peso molecular. Nos protocolos das universidades, a gente está fazendo uso desse tipo de anticoagulante, que é o Clexane, que todo mundo conhece, nas mulheres internadas, naquela grávida que necessita de internação. Lá eles estão dando para qualquer gestante, para evitar que ela tenha a piora da doença. Então, basicamente, o tratamento é igual e o que a gente faz, na maioria dos casos, a gente, sabendo que a doença tem uma evolução benigna, a gente espera a doença passar para que essa mulher possa ser submetida ao parto. Diferente do ano passado, que a gente, ao ver a paciente ser infectada, se ela já estava com uma idade gestacional avançada, a gente fazia o parto prematuro, 36 semanas, 35 semanas. Hoje não. Então eu tive um caso, por exemplo, recente, que a paciente contraiu Covid, estava de 37, 38 semanas, a gente espera a doença passar, espera essa pessoa ficar 100% recuperada, torce para ela ficar naquele 95% que não interna, que não tem agravo da doença, e depois que ela tiver curada, passados 10 a 14 dias, aí você faz o parto. Agora, tem que ficar muito atento. Já tomando remédio, né? Já tomando remédio. Se está infectada, sim, já começa a medicação. Sim, aí dependendo, se você está infectada e está grávida, mas não tem sintomas, o que se orienta é que se não faça uso de nenhuma medicação, você vai usar sintomáticos, você vai usar medicamentos analgésicos, dipirona, acetaminofém, você vai usar corticoides se tiver com a garganta inflamada. Os sintomas mais comuns nas grávidas são dor de garganta, dor de cabeça e coriza, quer dizer, diminuiu muito aquela questão que você teve, você se recorda de perda de olfato, então a gente não sabe se o vírus está mudando ou se os jovens estão tendo uma manifestação diferente, mas basicamente diminuiu essa perda do olfato. Diminuiu então, a perda de olfato em gestantes? Desculpa te cortar, só para... Sim. Diminuiu sim. em gestantes ou na população geral? Diminuiu a perda de olfato nos dois grupos, na população geral e nas gestantes. O que a gente não sabe é se as variantes têm uma manifestação clínica diferente ou se essa população que está contraindo agora, que é mais jovem, é que tem mais dor de cabeça, mais coriza e dor de garganta do que os velhos que perdiam mais olfato porque pegavam mais o sistema nervoso. Então, isso ainda está para a gente estabelecer com dados científicos, mas mudou. 30%, 40% febre, 30%, 40% dor de cabeça, 30%, 40% coriza, 7% a 8% perda do sabor e olfato. E tem comprovação aí dos anticorpos de mães vacinadas, né, que passam para o bebê. Os anticorpos da mãe que foi vacinada, você, quando deu à luz, você tinha tido Covid no início da gravidez, você provavelmente protegeu a Suzy, você passou anticorpos pela placenta, depois que ela nasceu, você passou anticorpos pelo leite. Eu sei que você continua amamentando até hoje, então você continua oferecendo proteção para ela, para a Covid e para todas as outras infecções que ela poderia contrair. Quer dizer, tudo que você tem imunidade, tudo que você tem anticorpo, você está passando pelo leite. Então, a amamentação
amamentação é muito importante. Uma mãe não deve deixar de fazer a amamentação preocupada com transmitir Covid ou qualquer outro tipo de doença. Agora daqui a pouco vou vacinar também, e aí sim vou passar mais anticorpos para ela. Com certeza. Tem algum estudo que diga quanto tempo depois começa essa passagem dos anticorpos? A produção de anticorpos, ela demora em média 21 a 28 dias. O que o pessoal viu, e a gente tem que prestar atenção num detalhe, a gente está trabalhando com uma falta de vacinas no mundo inteiro, então a produção não é suficiente para vacinar a população do mundo inteiro. Então o pessoal tem tentado fazer protocolos diferentes para poder aumentar o número de pessoas vacinadas. Então, em vez de dar 2 doses, a opção por uma dose, por exemplo, a AstraZeneca, se vacinava depois de 3 semanas, 1 mês. Aqui no Brasil, mudaram para 3 meses o intervalo. Já tem trabalhos tentando dizer que só uma dose da AstraZeneca já oferece uma proteção razoável. Então, assim, pelo menos 3 semanas ou 4 semanas para você começar a desenvolver anticorpo e aí passar esses anticorpos para o bebê. Hoje, por exemplo, atendendo uma gestante na clínica, ela falou, doutor, tá de 16 semanas, eu vou me vacinar só com 35. Eu falei, mas de onde que você tirou esse raciocínio? Não, porque eu tenho receio antes por causa do bebê, mas com 35 semanas você vai produzir anticorpos depois que o bebê nascer, então o bebê vai nascer vulnerável, o risco de você pegar a infecção agora no 2º ou 3º trimestre te causa um risco de internação muito maior. A grávida tem que ser vacinada, não precisa escolher o tipo de vacina, a gente tem agora dados seguros que a Coronavac dá proteção para internação e morte, a gente tem a Pfizer que é fantástica também, e no Brasil, por conta da trombose dos casos que houveram por uso da AstraZeneca e a Janssen, ela não é recomendada para gestantes. E é muito comum dar reação também em algumas vacinas. Eu tenho escutado principalmente da AstraZeneca. A gente tem visto realmente bastante. Não precisa se preocupar. Sim, é normal. Os quadros são leves, os quadros não promovem nenhum tipo de risco, nem para a gestante, nem para o bebê. E aquela pergunta que você tinha feito sobre fazer um mix de vacinas, o que a gente vê é que a reação é maior quando a pessoa faz uma segunda dose, por exemplo, da Pfizer, tendo tomado uma primeira dose da AstraZeneca, que é exatamente aquela população grávida que no começo tomou aqui no Brasil a AstraZeneca e agora não pode tomar. Então, alguns estados estão dando a vacina da Pfizer. Essa mulher tem que estar preparada porque ela vai experimentar um pouquinho mais de reação do que se ela tomasse a segunda dose da mesma vacina. Porém, vamos parar um pouco para pensar. Se você tem uma resposta imunológica, você tem mal-estar, febre, significa que teu corpo está respondendo àquela vacina. Então, a tua proteção vai ser muito maior. Então, acho que isso é algo bem-vindo, né? É algo que a pessoa tem que falar, poxa, que bom que eu fiquei uma noite ruim. Provavelmente eu devo estar produzindo anticorpos. Isso é um bom sinal. As mulheres que estão planejando engravidar, estão preocupadas, né, com a doença, o que você aconselharia? Porque aí tem a questão também da idade, né, da infertilidade com o avanço da idade. O que você aconselha? Esperar para engravidar ou pode engravidar tranquilamente? Essa é uma questão super importante, porque as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. Eu trabalho com reprodução assistida e a gente vê que essa população está vindo buscar tratamento com 40, 42 anos, 43 anos. Então, assim, jamais postergar a gravidez por conta do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O risco para a grávida é muito baixo, ele não implica num risco que faça com que, não, vamos deixar a gravidez para daqui 2 ou 3 anos. Porque a infertilidade e a chance de você não ser capaz de engravidar no futuro é muito maior, como doença, a infertilidade é muito mais grave do que você engravidar, tomar os cuidados, tomar vacina, o que vai te dar uma proteção super fantástica. Então, assim, não é recomendado que a gente deixe para engravidar depois por causa da pandemia. A segunda grande razão para não fazer isso é que nós vamos viver com essa doença por muitos anos. Essa doença ela não vai ser erradicada tão cedo. Os epidemiologistas têm certeza absoluta de que nós vamos viver como a gripe. Todo ano vai ter uma diferença de características do vírus, uma cepa diferente, e nós vamos ser revacinados. Então, assim, isso vai continuar presente, então não é para mudar os planos. Se você for de um grupo de maior risco de infertilidade, 35 anos ou mais, você tem que continuar com o seu planejamento, procurar teu médico, para você poder engravidar e ter seu filho e não entrar naquele grupo que não vai ser capaz de engravidar por causa do envelhecimento da idade. Eles falam sobre esperar 2 semanas para tomar qualquer vacina, isso aí é uma recomendação? O que se recomenda é que você faça a vacinação na
nas gestantes depois que elas passarem do primeiro trimestre. Não se recomenda que você faça uma vacina, por exemplo, da gripe, que também usa um vírus inativado, próxima de uma vacina para Covid. Então, basicamente, esperar 2 semanas é caso você tenha tomado uma dose de vacina para gripe, você espera 2 ou 3 semanas para fazer o do Covid, ou vice-versa. Bem importante isso, eu até já tinha lido, inclusive na população em geral, né? Não somente em gestantes. Sim, isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Bacana, doutor. Acho que deu para esclarecer aí muitas dúvidas. Você quer deixar algum recado para as gestantes? Eu acho que é muito importante a gente deixar claro para todas as gestantes que, independente do que está acontecendo no Brasil, o pessoal valoriza muito a notícia negativa. A gente tem que olhar o fato de a gestante estar vivendo essa pandemia num risco muito baixo. Então, ela não deve ter medo, ela deve tomar cuidado, ela deve, depois que passar o primeiro trimestre, buscar vacinação, ela tem que ficar ciente que o risco dela ter internação, intubação, morte é muito pequeno, comparado à população geral é maior, é verdade, mas é um risco que de 2% ele vira 4%, então ela tem que pensar no cenário do 96%, ela tem que pensar no copo cheio e não no copo vazio, ela é de um grupo de baixo risco, então ela tem que curtir a gravidez, porque você sabe, é uma coisa que não volta nunca mais, ela tem que curtir o bebê, ela tem que experimentar todas as fases, é um período da vida da mulher que a gente fala que são ritos de passagem, né? Você se torna mocinha com 13 anos, você se torna mãe, né? Então, assim, é muito importante para você viver isso com medo ou deixar de viver essa experiência, esse sonho, porque nós estamos tendo uma infecção. Nós já temos vacina e se você for uma pessoa esclarecida, não for uma pessoa negacionista, você vai ter a abordagem correta, você não vai correr riscos, vai ter um parto seguro e não precisa ter medo de estar vivendo uma situação dessa, uma gravidez no meio de uma pandemia. A gente já tem como remediar essa situação. E, inclusive, fazer um pré-natal completo, né? Tentar fazer todos os exames, porque eu sei de muita gente que não vai nos exames por medo de contrair a doença na clínica, nos laboratórios. Então, é importante não deixar de fazer também. Sim, e isso que você está falando é uma verdade baseada em dados científicos, em levantamentos de estudos mundiais. As mulheres fizeram menos consultas no pré-natal, fizeram menos exames no pré-natal, deixaram de procurar o hospital, o pronto atendimento em situações que elas deveriam ir para o hospital, porque acharam que podiam pegar Covid, chegaram tardiamente e aí experimentaram parto prematuro, perderam bebês de 5, 6 meses que não sobrevivem. Quer dizer assim, você tem que encarar o pré-natal de maneira normal, 7 a 10 consultas. Se você tiver qualquer intercorrência, você fala com o seu médico, se precisar, não tenha medo, procura a maternidade, porque a prevenção é a chave do sucesso numa gestação. Você tem que estar bem assistida, tem que ter um parto seguro para você poder ter um bebê saudável, curtir a maternidade e formar uma família feliz, sem uma criança com problemas, sem uma complicação. Eu acho que esse é um recado importante que você falou. Tá bom, doutor. Então é isso. Muito obrigada, né, por nos ajudar aqui, esclarecer as dúvidas. E todas as gravidinhas, eu quero, né, complementar o que o doutor falou. É isso mesmo, gente, tá passando muito rápido. Minha filha já tá com 8 meses, então tem que curtir muito todas as fases, curtir a gestação, tira foto da barriga, tem que ficar escutando, tem que ser paparicada, porque é um momento realmente muito especial, né? Então é isso, quem não tá inscrito no canal ainda, convido a se inscreverem, né? Dar um like aqui e compartilhar o vídeo para disseminar essa informação tão importante aí com todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho, porque seus vídeos fazem um sucesso tremendo, as informações são super importantes e continue fazendo isso que a gente precisa. Obrigada, doutor. Graças a pessoas como você, né? Que trazem essas informações. Obrigada. Que isso. Um abraço para você. Foi um prazer. Beijo.